para ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, mais uma vez, o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte, aplauda mais forte, aleluia. Como é bom ser filho, amém? Bom demais. Vontade de ficar aqui só orando, né? Até. Coisa mais maravilhosa. Já não há mais condenação, amém, queridos? Tem vida em Jesus para nós, amém? O Senhor sempre ministra muito isso na minha vida, dentro do meu coração, sobre nós tomarmos posse da vida de Jesus sobre nós. Se tem algo te roubando, que Ele toma posse da vida de Jesus. Aleluia! Amém. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Marcos 9. Marcos 9. Nós vamos ler a partir do 14. Marcos 9. Amém? Vai dando amém aí, quem achou. Para eu saber que vocês estão vivos. Vocês são livres, amém? A Jéssica orou, acabou de orar, hein? Marcos 9, 14. A palavra de Deus diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. Correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém, queridos? Eu estava meditando na palavra e o Senhor me chamou a atenção para esse episódio, né? Onde Jesus está passando ali e eu acredito que tinha um alvoroço, um monte de gente reunida, provavelmente para ver o que estava acontecendo com esse menino.
E aqui a palavra de Deus fala que esse pai, ele relata, né, para Jesus e fala: mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho, ele tá possuído de um espírito mudo. E esse espírito, por muitas vezes, quando ele se apossa, né, do meu filho, ele lança ele na água, ele lança ele no fogo, até no mar, para matar ele. Mas é muito interessante, né, que ele fala assim: eu pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o levaram, né? Até aqui por enquanto. A primeira coisa que o Senhor chama a atenção aqui dos discípulos, daquelas pessoas que estavam ali ao redor, é interessante que Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus exclamou. Jesus não falou baixinho, queridos. E a palavra de Deus fala que tinha um monte de gente, numa numerosa multidão em volta dos discípulos. Tinha os discípulos e mais uma multidão ao redor. Tudo vendo ali o que estava acontecendo, vendo o menino endemoniado, o menino mudo ali, vendo o demônio pegar aquele menino. E aí o pai do menino fala: não, Senhor, fui eu que trouxe ele aqui. Eu trouxe para os discípulos aqui para eles expulsar, mas eles não conseguiram. E aí Jesus, ele exclama: até quando eu vou ter que suportar vocês, geração incrédula? Até quando? E a gente precisa trazer para os nossos dias, queridos, sabe por quê? Porque um pouquinho mais para frente, esse pai, ele explica para Jesus, ele explica o que acontece e fala: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia dele. E aí Jesus fala para ele, fala: se? Tudo é possível ao que crê. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E aí esse pai, ele lembra que Jesus acabou de exclamar: até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula? E aí esse pai, ele olha para dentro dele e fala: meu Deus, eu não estou crendo. Se. E o nosso problema é o mesmo, queridos. Nós sempre temos a mania de colocar um se na frente. Quantos aqui já foram orar para alguém e falar: Senhor, se o Senhor quiser, cura essa pessoa? Eu vou te falar uma coisa. Aonde o se entra, Jesus já falou: opa, já não tem fé suficiente. Sabe por quê, queridos? Porque se Deus quiser curar, Ele vai curar. Mas a resposta é dele, não é nossa. Põe em xeque o que Ele vai fazer ou não. O problema é que nós, na nossa humanidade, na nossa carnalidade, nós não estamos crendo. Nós não estamos crendo, mas esse homem aqui, rapidamente, ele olha e fala: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. E aí o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração, queridos. E sabe esse se que esse pai fala? Se o Senhor pode, me ajuda, Deus. Se é que o Senhor é Jesus mesmo, que está todo mundo falando. Quantas vezes, queridos, a gente chega diante de uma situação na nossa vida e a gente põe em xeque todo o poder, toda a glória, toda a criação, tudo aquilo que Deus já falou, tudo aquilo que Ele ainda não falou, toda a palavra dEle. E dentro do nosso coração, na verdade, a gente está falando: será? Será? O maior inimigo da fé é o se. Porque se você põe um se na frente de alguma situação que você está passando, quando você vai clamar ao Senhor, querido, você já pôs dúvida. Você já não está crendo. Então a sua oração já tem que ser diferente. A tua oração já tem que ser: Senhor, aumenta a minha fé. Porque eu não creio que o Senhor pode fazer. Seja sincero. Seja sincero. Nós não precisamos esconder nada do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele já nos conhece. Mas o problema é que a gente quer orar igual religioso, ao invés de ser, né, de mostrar a realidade. Falar: Senhor, olha, tá difícil. Eu acho de verdade que não tem saída mais. Tá complicado, me ajuda na minha falta de fé.
Nós precisamos buscar nesse lugar, queridos, de oração. Nós precisamos buscar nesse lugar de nos aproximar do Senhor, de aumentar a fé. Os discípulos não conseguiram expulsar, por quê? Porque faltava fé. E sabe outra coisa que o Senhor falou no meu coração? O maior inimigo da nossa fé é aquilo que eu sei. É aquilo que eu conheço. Você imagina esse pai que tem esse filho mudo desde pequeno. Jesus pergunta para ele, fala, olha, desde quando? E o pai responde, desde a infância. E eu fiquei imaginando, sabe o quê? Esse pai e essa mãe já sabiam exatamente como tratar o problema. Esse pai e essa mãe já sabiam exatamente que às vezes ele jogava ele no fogo, depois jogava na água, eles iam lá, tudo que tinha que fazer. Fiquei me lembrando que no primeiro filho, eu ficava perdida, igual sabia nada. Agora o segundo filho, se desse uma engasgadinha, você já sabia lá como é que faz. Eu já sabia. Se tivesse uma febre, o Pedrinho com febre, eu já sabia quantas gotas tinha que dar. Eu já sabia que se repetisse a febre várias vezes no dia, eu já tinha que levar para o hospital. Por quê? Porque eu já sei lidar com o problema. E muitas vezes, nós nos abstemos da fé. Nós nos abstemos daquilo que Jesus entregou na nossa vida. Porque nós já sabemos lidar com o problema. Querido, não é para você saber lidar com o problema. É para você lidar com a fé. Jesus nos chamou nessa terra para a gente viver em fé. Mas muitas vezes nós estamos só resolvendo problema. Esses dias eu ouvi um podcast de um pastor e ele estava falando assim, ele fala assim, o que eu mais ouço é que a gente é muito bom de resolver problema. Crente é bom de resolver problema. Ele falou, a gente tem que parar de ser bom de resolver problema. E a gente tem que ser bom de exercitar a fé. Se está faltando fé, querido, tem que buscar fé. Ai, mas eu tenho medo, porque se eu oro para Deus, Senhor, aumenta a minha fé, vai mandar mais provação. Para com isso, querido. Quanto mais fé, mais próximo de Deus, mais milagre a gente vai viver. Mais sobrenatural você vai viver na sua vida. O problema é que a gente já sabe exatamente como vai resolver a situação. A nossa mente, o nosso conhecimento, sem a revelação, nos leva à incredulidade. Se a gente não tiver a revelação de Cristo, desse Cristo que deu a vida, querida, aquela mulher do fluxo de sangue, ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. O que acontece? Sai vida dele. Milagre, transformação. Ela sabia o que ela já tinha ouvido falar, quem ele era. Mas essa mulher há 12 anos, ela sofria. Ela estava sofrendo. Vocês acham que ela não sabia lidar com o problema? Ela já sabia lidar com o problema. Mas ela não queria mais. Sabe o que ela faz? Num ato de fé. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes ninguém vai entender o que você tem que fazer por fé. Mas um ato de fé, essa mulher sai, com o risco de ser apedrejada, porque ela não podia estar no meio do povo, com o risco de morrer, mas afinal de contas ela já estava morta. Já tinha um espírito de morte na vida dela, aquela mulher sangrava há 12 anos e ela ia morrer. Ela já tinha morrido espiritualmente, ela já tinha morrido emocionalmente, provavelmente ela morreria fisicamente dali a pouco. E ela fala, se tem esperança de vida, eu vou atrás dela. E num ato de fé, essa mulher sai e ao encontro do Messias, ao encontro da revelação de Cristo, sabe o que emana das vestes? Vida. Vida. A gente tem que parar de querer resolver o problema. E a gente tem que começar a enxergar o sobrenatural. Olha isso. Pedro queria resolver o problema de Jesus. Jesus, você não vai ser crucificado.
Jesus olha para ele e fala: sai daqui, Satanás, porque você está sendo pedra de tropeço. Você não está discernindo. Você está achando que você está resolvendo um problema, mas eu não quero que você resolva. Eu quero que você abra a sua mentalidade e abra seus olhos e enxergue com os olhos da fé. Queridos, e é isso que nós precisamos viver nesses dias. É nesse lugar. Hoje eu estava na célula cedo com o pessoal, né, lá do Japão, da Yoko. Gente, eu acho lindo demais porque ela é muito estudiosa. E eu aprendo com ela. Olha que coisa mais linda. E quando ela estuda, ela trouxe algo hoje. E ela falou: pastor, eu estava estudando. E essa passagem, né, de Isaías 53, que fala que por suas pisaduras fomos sarados. Ela falou: existem vários estudiosos que falam exatamente sobre isso, que enquanto Jesus pisava no chão, o sangue dele escorria. Pessoas pisavam no sangue e eram curadas. Olha isso, gente. Eu falei: gente, e ela estuda, sabe? E é algo lindo demais. Eu falei: olha isso, olha o que eu aprendi isso hoje. Porque existe poder. Porque existe sobrenatural. Porque existe, querido, solução de milagres, de fé para a nossa vida. Mas nós precisamos sair desse âmbito. Nós precisamos parar de olhar a circunstância e simplesmente ir lá na sua planilha e falar: 1 mais 2 é 3 e pronto, resolvi. Mas deixa eu te falar, vai ter uma hora que o trem não vai fechar e Jesus vai falar: sou eu que vou atuar agora. Vai ter uma hora, querido, que as coisas não vão fechar do jeito que a gente gostaria. Vai ter uma hora que as situações não vão ser da maneira com que a gente quer, ou a maneira que seria possível a gente resolver, porque o Senhor vai falar para nós: ei, não é para você resolver. É para você ter fé. É para você crer. Você crê, igreja? No 23, ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre. Sabe outra coisa que o Senhor falou comigo? Existe muita coisa que a gente tem suportado por muito tempo, que é para a gente dar uma ordem, que é para a gente agir com fé. Sabe, querido, talvez algumas coisas não tenham saído do lugar. Sabe por quê? Porque precisa que nós tenhamos a nossa fé aumentada para a gente falar: chega. Como está a tua emoção? Você já deu um basta na sua alma? Tem um ato de fé? Como está a tua procrastinação? Será que você tem fé o suficiente para dar um basta na procrastinação? Amanhã eu vou acordar mais cedo para orar. Amanhã eu vou acordar mais cedo para buscar. Amanhã eu vou começar um jejum pela minha casa, pela minha família, querido. E o amanhã nunca chega. Nós precisamos ter fé e falar: chega, é hoje. É pela fé que nós nos movemos. Você acha que é porque a gente é forte? Que é porque a gente é bom? Não é não. É pela fé. Essa semana eu orei, eu comecei a semana e eu falei: Espírito Santo, eu não estou conseguindo controlar a minha vontade de comer doce. Eu tenho até vergonha de falar isso para o Senhor. Falei para ele: eu tenho vergonha. Porque é uma coisa tão simples. O primeiro pecado de Eva foi o quê? Comida. E olha onde que eu estou parada. Eu falei: se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Eu falei: eu preciso, Senhor. É pela fé. E já é o 3º dia sem doce. Queridos, é nas coisas pequenas que às vezes nós não damos valor, mas nós precisamos colocar a nossa fé. Eu falei: Senhor, é mais tempo, então tá bom, eu vou acordar 4:30 da manhã. Falhou um dia, mas vamos de novo. Pela fé, queridos.
É pela fé. Nós precisamos entrar neste lugar. É pela fé. A incredulidade, ela vai destruir a igreja. Você já pensou nisso? A nossa falta de fé. A palavra de Deus fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós não vivermos em fé, se nós não provocarmos o sobrenatural de Deus em nós, nos outros, o que vai ser da igreja daqui uns dias? O que vai ser? Então tudo que a gente se acostuma, faz a gente parar de crer no milagre. O comodismo. Ah, tá bom assim mesmo. Vamos continuar desse jeito, queridos? Não. Se o Senhor tem te incomodado para você melhorar na sua vida financeira, ei, dê um passo de fé e vai para cima. Se você precisa estudar, eu tenho um sonho, pastor, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer algo, querido, vai. Porque o Senhor quer que nós, cristãos, os filhos, tomamos posse desse lugar. Nós precisamos entender isso. Ai, mas é impossível. Não é impossível. Para de querer resolver. Entrega para Ele. Ah, aquela pessoa da minha família, não, aquele lá nunca vai dar certo, não vai converter. Eu tenho um tio que ele é viciado em droga, mas ele já é taxado. Aquele lá não tem jeito, não. Quantos conhecem alguém assim? Quem somos nós, igreja? De falar que aquele lá não tem jeito, que aquele lá não tem futuro, que aquele lá não. Ei, querido, é sim, Jesus, é sim, nós cremos, é pela fé que nós nos movemos. E se Deus acreditou em mim, quem sou eu de não acreditar em alguém? Só eu sei. Só eu sei. Ele acreditou em mim. A mais improvável. Quem sou eu para não crer? Fala para esse irmão que está do seu lado aí, fala, você não tem direito de não crer. Não tem. Amém? Então, não acostume com a sua adversidade. Não se acostume com a sua doença. Querido, o povo está acostumando com doença. Não, nós vamos orar, continua orando, mas não se acostume. Esse tempo atrás, eu fui em uma outra igreja e um pastor chegou e falou para mim, que, né, acho que por ser psicóloga, não sei. Já te contaram, pastora? Eu falei, o quê? Eu laudei, na maior alegria. Eu falei, o quê? Não entendi, sabe assim? Eu falei, o que será, né? Que ele está esperando que eu reaja, né? Eu falei, você fez o quê? Ele, laudei, eu sou autista. Gente, eu falei, será que ele quer? Será que ele quer um abraço? Mas autista não gosta de abraço. Sabe assim? Eu falei, será que ele quer só um respaldo para continuar onde ele está e não se mover em fé? Olha isso. Porque muitas vezes nós nos apoiamos em uma doença para a gente continuar onde a gente está e não se mover em fé. Tem doença sim, querido, mas estou falando dessa situação específica para vocês entenderem como uma doença pode sim fazer a gente ficar lá. Ah, não, tudo bem, ele é assim mesmo. Não, está tudo bem, ela tem depressão. Amarrado, não. Isso não vai me parar. O Senhor já me tirou desse lugar, querido, é um ato de fé. É fé, nós não nos movemos por vista. Nós nos movemos por fé. Amém, queridos? Não se acostume com a sua doença. Não fique achando que a tua doença é um pretexto para você não agir por fé. Tem muito para a gente viver nessa terra. Tem muito de Jesus para a gente falar. Amém? Tem muita gente aí fora. E não se acostume com a sua falta de fé. Não se acostume. Nossa, mas essa situação é difícil demais, pastora. Ai, pastora, que situação difícil. Não, mas para essa pessoa sair desse lugar, vai dar trabalho. Vai dar trabalho para quem, querido?
Jesus, ele traz tudo, é vida. Para de olhar o negativo. Haja com fé em nome de Jesus. Haja com fé, se a pessoa quer, vai dar tudo certo. O Senhor vai trazer, vai restaurar por completo. Em nome de Jesus. Eu acho que é mais difícil, muitas vezes, a gente mudar a nossa mente, que está aqui na igreja faz tempo, do que um novinho que chega. Sabia? Nós precisamos nos mover em fé. Vamos ser renovados em nome de Jesus. Olha, uma situação, enquanto eu preparava, o Senhor falou assim, lembra do apóstolo Paulo? Quem lembra do apóstolo Paulo? Perseguidor, Saulo, né? Matava crente. Matava crente, querido. Sabe o que acontece? Esse homem, ele encontra Jesus. O brilho de Jesus era tão grande que ele cai do cavalo, fica cego. E aí Jesus fala para ele, olha, você vai encontrar, você vai em tal casa, eu não lembro, vai virar em tal rua, não lembro, tem um número lá na Bíblia. E fala para ele, fala assim, você vai encontrar Ananias, ele vai orar por você. E ele foi. Ananias, meio com medo, mas o Senhor já tinha avisado Ananias, né? Porque senão ele não ia abrir a porta. Ananias faz o quê? Ora por Paulo. E os discípulos depois? Quem sabe o que acontece? Alguém queria receber Paulo? Ninguém queria. Mas ele matava a gente. Ele vai matar, vai dar tudo errado. Ninguém queria. Até depois de um certo ponto ainda, de um certo tempo, os discípulos não acreditavam que Paulo tinha sido transformado por Jesus, queridos. Só teve um cara, Barnabé, que cuidou dele e falou, Paulo, deixa eles para lá, vamos, filho, vem cá. Que acreditou. Queridos, a gente tem que ter fé. Você tem que ter fé na tua família. Você tem que ter fé nos seus filhos. Você tem que ter fé na sua casa. Você tem que ter fé na igreja. Você tem que ter fé na humanidade. O que eu mais vejo é a gente mesmo. E o Espírito Santo já me falou já há um bom tempo atrás e eu já não faço mais. Os próprios clientes falaram, esse mundão aí não tem mais jeito não. Que não tem jeito, querido. O que está dentro de você dá jeito. Você sabia? O que está dentro de nós vai dar jeito nesse mundo. Ai, pastora, mas o final é a destruição. É sim a destruição. Jesus vai voltar, querido. Mas aqueles que serão salvos vai ser através da sua vida. Vai ser através de mim. Mas nós precisamos crer. Precisamos crer. Você imagina? Os discípulos sentaram lá, expulsar o demônio desse menino. E se esse pai fosse embora, fé, não tem jeito não, filho, vamos embora. Cansei. Vamos continuar do jeito que está? A gente passa lá, imagino eu, né, que eles já tinham lá uma babosa plantada, porque o menino já sei, a mãe é precavida, né? Como o demônio já jogava no fogo, já tem a babosa plantada, porque aí já passa a babosa. A gente vai indo assim, filho, até onde dá. Você já pensou, queridos, se esse pai tivesse desistido? Se ele não tivesse gritado lá do meio da multidão e falado, não, Senhor, fui eu. É eu aqui. Por favor, então aumenta a minha fé. Às vezes você vai precisar gritar. Às vezes você vai ter que dar um berro. Eu me lembro de uma situação, eu estava no escritório trabalhando, e, queridos, eu estava passando uma guerra absurda interna. Acho que a pior guerra que eu já passei na vida, assim, uma guerra. O inimigo jogava seta na minha cabeça o dia inteiro. E eu lembro que um dia o Espírito Santo falou, até quando você vai aguentar? E eu dei um berro no meio do escritório. Aquele silêncio, Ligmar, escritório de contabilidade. Cala a boca, Satanás! Eu não aceito mais essas setas na minha cabeça, na minha emoção. Sobre quem eu sou, sobre quem eu não sou, sobre a minha vida, sobre meus sentimentos, sobre meu chamado, sobre tudo. Eu estava mergulhada em uma depressão, queridos. E o inimigo queria me matar.
Mas depois desse ato de fé, eu comecei a entender. Eu falei, estou entendendo agora. E o Espírito Santo começou, eu comecei, depois desse grito, eu comecei a ouvir mais a voz do Espírito dentro de mim, ao invés do que o inimigo estava falando de mim. Querido, às vezes você vai precisar dar um grito. Um grito de fé. Pode. Muitas vezes, aconteceu comigo, muitas vezes esse ato da gente calar uma voz do diabo, porque duas vozes gera confusão. A gente não sabe o que a gente ouve. Então, o inimigo, ele é tinhoso nessa área. Muitas vezes ele dá a palavra para a gente andar em cima dela. Mas a gente confunde com a voz do Espírito. Entendeu? Vai na nossa emoção. Então, muitas vezes, a gente tem que silenciar a voz do inimigo. É justamente isso. Porque senão a gente confunde. Ao invés de você achar, começar a concordar. Aí o inimigo fica gastando tempo lá com você. E aí a gente começa a achar que realmente aquilo que o inimigo está falando é verdade. A gente acha que sabe mais que Deus, né? Apesar de tudo que Deus já falou, já fez, a gente fala, realmente, acho que Deus estava errado. Acho que não era isso, não. Acho que foi um equívoco do Senhor. Já pensou isso, queridos? Já pensou? Nós precisamos entrar com fé. Com fé. Nós precisamos, sair desse lugar de naturalidade, de carnalidade, muitas vezes, e começar a olhar com o que os olhos veem. De Deus, com os olhos de Deus. O que o Senhor viu em você? Fala para mim. Você consegue ver? Fala. Não é orgulho não, querido. Estou falando sério. O que Ele viu em você? Tem uma musiquinha que eu gosto muito. Ela nem é conhecida, mas mexeu comigo a primeira vez que eu ouvi, que fala assim: você viu coragem quando eu tive medo, encontrou verdade em meio ao engano que vivi. Chamou de belo quem era frágil, achou sincero um amor que existe em mim. É isso. A gente não tem nada, mas Ele viu tudo. Agora a gente tem que buscar em oração para que Ele transforme os nossos olhos nos olhos dEle. Senhor, faz eu enxergar o que o Senhor vê. Aumenta a minha fé. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo. Eu contei semana passada aqui do livramento que o Senhor nos deu. E às vezes a gente está murmurando, a gente está reclamando, a gente está caminhando, mas a gente não está enxergando aquilo que Deus fez. A gente só está enxergando a nossa circunstância, tentando fazer a continha de 1 mais 1 é 2 e não vai dar. Haja com fé. Queridos, que essa seja a nossa oração. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Tem uma mulher na Bíblia também, Sara. Sara era velhinha já. E um anjo vai visitar eles. E fala, olha, daqui 1 ano, vocês vão ter um filho. E a palavra de Deus conta que Sara estava dentro da tenda e ela ri. Ela ri, querido. Ela ri dentro dela, sabe por quê? Porque ela já tinha se acostumado com as circunstâncias que ela estava vivendo. Ela ri dentro dela, por quê? Porque ela já tinha um jeito na mente dela para resolver o problema dela. Ao invés de agir com fé e confiar no Senhor. O Senhor está nos chamando para esse lugar. E o que acontece? E o que aconteceu depois? Dali 1 ano, Sara tem um filho. E nós precisamos aprender. E nós precisamos viver neste lugar. Nesse lugar de fé.
Nesse lugar onde nós não vamos mais nos acostumar com as nossas adversidades, queridos, como está. Sabe, se a tua família está desmoronando, não acostume com isso não. Isso não é o normal. Se você tem se sentido sozinho, vazio, não se acostume com isso, não é normal. Começa a agir com fé. Começa a caminhar de uma maneira diferente. Esse é o nosso lugar, esse é um culto de fé e milagres. Não tem outro lugar melhor para que a gente possa olhar e falar: Senhor, essa sou eu. Esse sou eu. Tudo que a pastora está falando aí parece que sou eu. Eu estou acostumada na situação, estou acostumado. Mas não é tão fácil assim, igual ela está falando. Não é tão fácil assim sair desse lugar. Não é fácil, querido, mas o próprio Senhor nos ajuda. Assim como aquele pai, ele grita e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, aumenta a minha fé. O Senhor está nos chamando hoje, falando: ei, filho, vem para fora. Se você precisa de mais fé, vem buscar, que eu estou aqui, eu quero entregar. Vem buscar, que eu estou aqui, eu quero fazer você enxergar da maneira que eu vejo. Vem buscar, porque eu estou aqui, eu quero fazer você crer. Aonde não tem mais solução, eu quero que você enxergue que eu mesmo sou o que sopra a vida. Eu mesmo sou o que abre o mar. Eu mesmo sou aquele que manda a provisão. Eu mesmo falo: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso desse olhar. Eu preciso enxergar, Senhor, dessa maneira diferente. Muitas vezes eu não vejo saída, eu não vejo solução. E eu preciso, ó Pai, eu preciso ver diferente. Eu preciso, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver que o Senhor ainda vai operar o milagre que eu preciso. O milagre, a vida é a vida dele. Ele é poderoso. Ele ainda faz. Rabachoque naramash. Oh, rabasteira darabachequeira darabasora darabas. Oh, naramaish darabas. Aumenta a nossa fé, Senhor. Faz a gente crer naquilo que o Senhor está falando. Faz a gente ver aonde a gente muitas vezes só vê perdição. É difícil enxergar, Pai, mas eu escolho crer. Escolha crer hoje. Fala isso para ele: Senhor, eu escolho acreditar. Eu escolho crer. Eu escolho crer na sua palavra. Eu escolho crer nas suas promessas. Eu escolho crer no sobrenatural. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. E eu só te peço isso, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, a fé da tua igreja. Aumenta, Senhor, a fé, Pai. Oh, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que o Senhor possa dar, ó Deus, ainda, Senhor, nesses dias, experiências aonde o Teu Espírito Santo vai falar: ei, pare de enxergar desse jeito. Pare de enxergar desse jeito, porque a resposta está em mim. Pare de enxergar que não tem saída, porque eu é que dou, eu que abro o caminho. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, e abençoe. Abra, Senhor, os olhos. Abra a mente. Abra o coração, Senhor, do teu povo. Abra o coração, a mente do teu povo, Senhor, para que haja essa mudança, essa transformação. E a partir dela, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer,
Curas vão acontecer, demônios fugirão, Senhor. É para isso que nós estamos nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.